no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde tem o título A Instituição dos Diáconos. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, e houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 6 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócomo, Renicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante aos discípulos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Estes versos. Os irmãos têm lembrança que ainda nesse culto o Senhor falou sobre a colocação e da instituição dos diáconos aqui no Brasil. Isto vem embasado nesses pontos de palavra que está aqui, dentro da palavra. Porque a congregação cristã no Brasil, queridos irmãos, é que é o título, irmão, nós, os servos que aqui Deus deixou e os que por aqui passaram, nós temos esse cuidado todo de tudo que se fazer, procurar base dentro da palavra. Nada se pode fazer sem a guia da palavra. Os irmãos querem ver quanto tempo nós ficamos servindo a Santa Ceia num cálice só. Mas o dia que Deus mostrou lá em Lucas, que está assim, falando, o Senhor pegou o pão, é bom a irmandade ouvir isto, pegou o pão e disse: tomai o pão e reparti-o a todos. Semelhantemente pegou o cálice e disse: tomai-o e reparti-o. Nós não observava essa segunda fase. Tomai-o e reparti-o, nós não observávamos. Até que Deus deu a luz para um servo e fala: tomai e reparti. Então, o pão nós damos repartido, e o cálice nós damos inteiro? Nós estávamos dando um cálice inteiro. Agora, tomai e reparti-o, cada um no seu copinho. Segundo, da palavra, irmão. Isso é a palavra. A irmandade às vezes eu não sei porque sempre foi assim. Fala sem saber. Pega a escritura para falar. Pode falar, pode chamar-nos, nós estamos prontos para ouvir. Mas, porém, embasado na escritura. Se não for na palavra. E outra coisa, no Novo Testamento. É no Novo Testamento. O Velho Testamento serviu de sombra e de luz daquilo que havia de vir, que é o Cristo e o Evangelho da salvação. É do Novo Testamento? Vamos a nos aprofundar. Vamos ver qual é o caminho que Deus dá. Assim, a irmandade, vocês não seguem uma religião, vocês seguem a Escritura, vocês seguem a palavra de Deus. Vocês não estão aqui, como se diz, convencidos por um pregador ou por algum manipulador de massa. Vocês estão aqui para ouvir a palavra, a Escritura, a palavra de Deus. Fazendo assim, a nossa fé é verdadeira. Senão, irmão, podem ver, hoje o povo, avançando um pouquinho,
nesta linha, tem já denominações que estão fazendo a sua própria Bíblia. Com isso vai haver um desvio de algumas palavras e de algumas coisas que não poderia acontecer na palavra de Deus, que está escrito isso: se alguém tirar alguma palavra da minha palavra, as pragas da palavra cairá sobre ele. Não estão temendo, estão mexendo na Escritura, estão mexendo no que é santo. Para a Escritura chegar na grandeza que chegou, e santa como ela é, deixa eu ver se eu conseguir lembrar, falarei tudo aos irmãos. Acontece que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 36 homens. Entre eles tinha lavrador, profeta, médico, reis, médico, pescadores, homens de toda sorte quase de atividade, por 36. E acontece que ela foi escrita por um período de 1500 anos. Ora, esses homens não viveram 1500 anos cada um, mas viviam o quê? 30, 40, 50, que é a duração do homem naquela época, e está estendendo até hoje. Muito bem, só que quem guiava aquele homem para escrever não era a cabeça dele, era o Espírito Santo que existia e dizia: escreve isso, 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 isso. Chegava os dias dele, foi embora. Vinha outro depois de 100 anos, 200 anos, continua aqui. A Escritura, ela não se choca em parte nenhuma, ela se confirma em tudo. Escrito por homens diferentes, em épocas diferentes, para este povo santo, que fala em Deus, e crê em Deus, e aceita a vida eterna como prêmio máximo, a sua ressurreição, que é este povo santo, crê na palavra piamente, que até se precisar morrer, morre pela palavra, mas não muda. Então a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus deve ser respeitada, a palavra de Deus deve ser temida. Quem teme a palavra de Deus tem vida eterna, quem teme a palavra de Deus teme a Deus. Se nós acharmos que isso aqui, o papel aceita tudo, o papel aceita tudo mesmo. Então vamos conferir isso aqui, até onde vai essa teima. Você crê em Deus? Não, eu nunca vi a Deus, não vou crer em Deus que eu nunca vi. Muito bem, é uma boa resposta. Você nunca viu e não vai crer mesmo. Mas tem quem está aqui, e tem quem já foi, e tem quem vai vir depois, crê em Deus e nunca viu a Deus. E nunca viu a Deus. E quem é que quer ver a Deus? É aquele que crê que Ele existe. Se você não crê que Deus existe, é de fato para você, Ele não existe. Mas para aquele que crê que Ele existe, ajoelha, pede, espera, vai chegar o dia e a hora que Deus vai aparecer na tua frente. A presença dele no teu coração. Alguém diz: mas como que é Deus? Como é que eu vou crer em Deus? É fácil. Vocês veem uma comparação que a gente faz até. Porque a pessoa que crê em Deus, ele se aproxima de Deus, procura se aproximar de Deus. E quem não crê, acabou, irmão. Está zero. Deus só é Deus para aquele que crê nele. Deus só faz milagre para aquele que crê nele. Se você não crê, não tem milagre. Se você não crê, não tem obra. Se você não crê, não tem vida eterna. Deus só é para aquele que crê. E qual é o tamanho de Deus?
Para aquele que crê, ele é grande. E para aquele que não crê, ele é pequeno. E falando com todo respeito, Deus não é nada, porque ele não crê. Mas quando ele crê que Deus cura câncer, ele crê que Deus arranca a raiz do câncer, tira doenças e moléstias infecciosas, já tirou muitas moléstias e câncer do corpo de nossos irmãos, que nós não temos nenhum só milagre, é muitos milagres que Deus fez e faz. Agora, aquele que não crê, diz, eu não creio em Deus. Então você fica nessa sua descrença, porque nunca você vai ver a Deus. Um dia um médico falou assim para mim, seu Cláudio, o senhor crê em Deus, mas como é que você prega a Deus e tem certeza de Deus? Eu falei, é muito fácil, doutor. Se você crê em Deus, ele existe. Se você não crê em Deus, ele não existe. Ele falou, é simples assim, sim. É desse jeito. Se você crê, ele está aí, ele está no teu coração. Se você não crê, ele não está. Ele não precisa de um homem. Se você quer, procura ele. É isso ou não é? Creia em Deus. Outra coisa, queridos irmãos, quando nós estamos longe das coisas, longe de um lugar, longe de uma montanha, longe de uma visão longínqua, parece que aquilo está tão longe e lá é pequeno, e nós daqui desta distância parece que somos até maiores do que aquilo que nós estamos vendo, não é isso? É pequeno, não é tão grande. Isso é assim. Vamos então voltar lá para o Rio de Janeiro. Vamos chegar perto do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, quando você está passando de avião, ele é de um tamanho, mas a hora que você desce e pega um táxi e chega no pé dele, aí você vai ver o tamanho dele. Sabe para quem Deus é grande? Para aquele que chega perto dele. Se você vê Deus de longe, ele não é nada. Mas se você quer ver Deus de perto, ele está na nossa vida. Então, queridos irmãos, aqui crescia a palavra, e os apóstolos então se preocuparam com as necessidades cotidianas, que era o alimento da viúva, das mulheres hebreias, e também, fala aqui, irmão, do ministério viúva, eram desprezadas, das mulheres dos hebreus e as viúvas e as hebreias. Irmão, era a dificuldade porque apareceu bastante doente, precisou contratar ou pedir a Deus que Deus preparasse irmãos para atender essa parte, porque os anciãos, que nesse caso aqui eram os diáconos, os discípulos, não vamos deixar de pregar a palavra para servir a parte da mesa, que é a parte da comida. Ponha irmãos sábios, inteligentes, cheios do Espírito Santo e que temem a Deus. Então acharam no meio da irmandade irmãos cheios do Espírito Santo. Esta parte cheio do Espírito Santo é o irmão que é virtuoso, é o irmão que tem milagre, é o irmão que tem maravilha, é o que tem a família em sujeição, é aquele que recebe obra de Deus, é aquele que está em sintonia com Deus, homem cheio do Espírito Santo. E aqui diz, cheio do Espírito Santo, e logo na frente já encontraram Estevão, que era cheio do Espírito Santo, o mais virtuoso dos diáconos. Foi ele que foi morto apedrejado. Porque ele era o comunicador, ele era o principal, ele era avisado, a palavra na sua boca tinha poder. Vamos matar ele, matou ele, morreu Estevão. Quando morria, enxergava nos olhos daqueles malvados uns olhos sem perdão, e ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o povo via em Estevão um rosto como o rosto de um anjo. O maltratado tinha rosto de anjo. E o que tacava a pedra, com mais furor ainda, e o que tinha rosto de anjo, tinha perdão. Dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa.
E esta coisa assim seguiu. O cristão pode ser até maltratado e até sofrer as agressões, mas não agride. Sofre, mas não faz ninguém sofrer. Morre, mas não faz ninguém morrer. Irmão, servos de Deus, nós todos que estamos na obra de Deus, muitas vezes um servo ancião, diácono, cooperador, ou músico, ou regional, ele chora por causa de alguma coisa que houve, é até alguma incompreensão, é até algum enfrentamento que levou e que não teve jeito de contornar, sentiu, não dormiu à noite, chorou, perdeu o apetite, entrou em depressão, sofreu tudo. Faça isso, mas não faça ninguém sofrer. Nós temos condição adultas e estrutura para aguentar, e os novos no caminho não têm. Qualquer coisa que acontecer, talvez eles percam a esperança, mas aquele que está firme na graça, ele não abandona as coisas de Deus por coisa nenhuma. Então, a palavra que Deus traz aqui, irmão, os apóstolos viram a necessidade de ter duas mesas. É como os irmãos viram hoje, que até já foi explicado. O ministério da palavra, que é dos anciãos, e a outra mesa, que é a parte da piedade. Os diáconos cuidam da parte da piedade, e os anciãos cuidam da parte da palavra. O diácono pode ler palavra? Pode. Se Deus lhe dá a palavra, ele pode ler a palavra. Porém, é preciso ter essa compreensão de que o ministério dele não é pregador de palavra, ele é assistente e serviçal para cuidar da necessidade da irmandade. Se um dia Deus lhe dá a palavra, leia. Se um dia tiver que atender um funeral, atende. Precisar atender um culto, atenda. Está em boa comunhão com os anciãos, não faz por disputa, não faz por querer se mostrar ou por enfrentamento, faça tudo por humildade. Não por vanglória, mas por humildade, tudo vai bem. A irmandade fica contente de o Senhor se serve daquele diácono, o Senhor se serve daquele ancião. São bons dispenseiros da palavra. Então, a liberdade para a palavra é para os anciãos. E os anciãos também, estando sabendo a necessidade da obra da piedade, deve dar sempre mão para que a obra da piedade sempre seja suprida e que não venha faltar nada para o pobre ser atendido. Até agora, nesses tempos de pandemia, passamos uma fala, os irmãos aí estão inteirados disso, lá no Brás, de que temos construções a fazer, reformas a fazer. Dinheiro não vai ficar parado em banco, vamos construindo, reformando, fazendo. Tanto é que a congregação tem belas congregações, tudo bem zelada. Se orgulhe, porque as nossas construções são boas. São boas. Então, irmão, precisar de dinheiro para atender, o que se faz? Se precisar de atender a piedade e está fazendo uma construção, para-se a construção e pega o dinheiro e compra comida para o povo. A comida não pode faltar. Não pode faltar. Se tiver mais necessidade mais forte, para também outra construção e atenda a pobreza na comida. Se precisar fazer uma coleta extra para atender a necessidade da irmandade, faz uma coleta pobre destinada para o pobre só na obra da piedade e não para outras necessidades. O fruto vir para comprar comida para a irmandade. Então, a obra de Deus anda de uma forma muito gloriosa e tudo em harmonia, para não faltar nada e o ministério feliz na obra de Deus. Deus seja louvado.